Eu, Ricardo Lopes, um ator genial da fantástica companhia Fanfarra Carioca, vou contar para vocês a história do teatro. A arte nos faz mais criativos, alarga a nossa mente e nos transporta através da imaginação a outras culturas, países e povos. É através da arte que convida vocês a uma viagem ao passado, a um tempo muito distante, a origem de tudo. Vocês sabiam que no início de tudo, em uma época chamada pré-história, existiam seres humanos adultos que ainda não sabiam nem falar direito? E como eles ainda não falavam uma mesma língua entre seus grupos e familiares, eles contavam sobre suas caçadas fazendo mímica, imitavam os animais, repetiam gestos, danças e assim expressavam o que havia acontecido nas suas aventuras diárias. Podemos dizer que essa forma ritualística de contar suas histórias com movimentos corporais e ao redor das fogueiras já era uma primeira forma de fazer teatro. Por esse motivo, o teatro é considerado uma das expressões artísticas mais antigas do mundo. Agora vamos viajar muitos anos à frente. Vamos girar a roda do destino até chegar na antiguidade, no tempo dos grandes e poderosos impérios gregos e romanos. A Grécia Antiga foi uma civilização onde existiam muitos deuses e semideuses. Para os gregos, Zeus era o rei dos deuses e comandava o universo. Era o deus dos raios, relâmpagos, e quem mantinha a ordem e a justiça. O seu palácio ficava no topo do Monte Olimpo. Zeus era responsável por delegar aos habitantes do Olimpo e outros deuses suas funções. Zeus concedeu às 3 moiras, ou às fiandeiras, a mais importante das funções, e elas se mantinham unidas por um fio, e nesse fio teciam a vida e o destino de todos os seres. Os deuses e divindades que viviam no Olimpo tinham nas mãos o destino dos homens e regiam o espetáculo da vida. Por esse motivo, os homens mortais os adoravam, queriam agradá-los e faziam muitas festas. Tinham também os semideuses, que eram aqueles filhos de casamento entre deuses imortais e humanos mortais. O mais importante para a nossa história chamava-se Dioniso. Ele foi o último deus aceito no Olimpo, filho de Zeus com a princesa Semele, que foi uma princesa mortal. Dioniso era o deus libertador de sofrimentos e grande transformador dos homens. Também era o deus dos ciclos da vida, da colheita, vegetação, das frutas, uvas, das festas e do teatro. Por esse motivo, os gregos daqueles tempos antigos faziam diversas festas em homenagem a Dioniso, que duravam dias. Ele adorava as uvas. Eu amo as uvas, muitas uvas. Viva as festas, viva as uvas! La 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 la. Nos rituais celebrados durante os festivais dionisíacos, festa para iniciar as colheitas de uva, havia um espetáculo onde um coro narrava os grandes atos heróicos de Dionísio. Veja o exemplo de Lênio Riley, uma história tão grega e eterna quanto o próprio destino. Essa narração do coro era um misto de poesia com canto e chamavam-se de ditirambo. Participavam do coro uns 50 artistas e todos falavam juntos. Com o tempo, esse coro foi se aprimorando. Acrescentaram músicas, flautas e um corifeu, que era alguém que se destacava e fazia as partes mais importantes da história. Mas em um belo dia, na ilha de Icária, em um desses festivais estava o coro no meio da história, quando um corifeu que se chamava
Tespes, ao invés de falar como se Dioniso fosse outra pessoa, ele passou a falar como se fosse o próprio semideus. Deu um passo à frente e disse: "Eu sou Dioniso." E foi assim, meus amigos, que quando o maravilhoso Tespes encarnou o personagem Dioniso, nasceu o primeiro ator da história. Mas, como em todos os lugares existem aquelas pessoas do contra, que não gostam de coisas novas, Solon, um desses homens, ao assistir à nova ideia de Tespes, gritou da plateia: "Você não tem vergonha de mentir? Fingir ser alguém que não é?" E Tespes respondeu: "Eu estava brincando. Um faz de conta. Foi um jogo cênico." Toda a população gostou muito e aplaudiu a proposta de Tespes. Após esse dia, muitos outros atores surgiram. As apresentações dos coros ficaram cada vez mais bonitas. O público aumentava a cada festa. Os teatros eram abertos, no formato de uma meia-lua e construído nas Acrópolis, a parte mais alta da cidade. Ao redor havia uma plateia que acomodava um público cada vez maior. Primeiro foi criado o Teatro de Dioniso, com 17.000 lugares. Uau! Era muita gente. Por causa da distância, as pessoas não conseguiam enxergar direito as expressões dos atores. Por isso, eles usavam grandes máscaras que representavam a tragédia e a comédia. Alguns autores se tornaram muito famosos até os tempos atuais. São eles Eurípides, Ésquilo e Sófocles. As apresentações se transformaram em grandes festivais. Atenas se transformou a capital do teatro. E aqui acabou a história do teatro na Grécia. Mas não deixem de assistir o segundo episódio, o teatro na Idade Média. Viva o teatro! Tchau! Viva! Até mais!